Boa noite, igreja, paz do Senhor a todos, amém? Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Lucas, capítulo 17, e vai ser do versículo 11 ao versículo 19, a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem glorificasse, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Então, gente, aqui conta a história desses 10 homens, né? Que chegaram, viram Jesus passando, né? Que ele estava vindo de Jerusalém e passou por meio de Samaria e da Galiléia. Então, ele estava atravessando a estrada e quando ele atravessa a estrada, esses homens veem ele, já sabiam, né? Já tinham ouvido falar que ele era que fazia milagre, que ele era, né, o Messias. E eles correram para, né, ao longe, porque sabia pela lei de Moisés eles não poderiam chegar perto de ninguém que estivesse são. Então eles falam, né, Senhor, né, nos cure. Então, entrando no versículo 12, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles param de longe por conta disso, por causa da lei de Moisés, em que as pessoas que tinham alguma doença contagiosa não poderiam estar perto das outras que estivessem sadias. Então, Jesus, o que Jesus fala para eles? De longe mesmo, de longe, fala assim: vá aos sacerdotes, né? E aconteceu que, indo eles ficaram curados, ficaram limpos. Então, muitas vezes vemos como esses homens, né, que mesmo estando doentes, mesmo estando necessitados, mesmo precisando de alguma coisa, a pessoa tem essa palavra de ânimo, essa palavra, né, vinda do Senhor, e ela vai. E ela vai no meio do caminho, ela é curada, ela é beneficiada, né? Aquilo que foi projetado, que Deus projetou para ela, que Deus vai proporcionar para ela, aquilo que vem da palavra do Senhor para aquela pessoa, aquilo acontece no meio do caminho. Sendo que, por quê? Porque as pessoas tiveram fé para ir, né, até o sacerdote, porque eles deveriam, nessa lei mosaica, toda pessoa que tivesse sido curado, o sacerdote deveria dar o aval, não realmente essa pessoa que está curada. Eles olhavam e davam, né, o atestado de cura para aquela pessoa. Então, antes deles olharem, nossa, estou curado, eles foram pelo caminho, eles foram até o sacerdote, e nesse caminho eles se limparam, né? Foi acontecendo o milagre deles. Muitas vezes as pessoas se bloqueiam, as pessoas não vão ao caminho. As pessoas não vão fazer. Vai lá naquele emprego. Tem uma pessoa necessitada. Como exemplo, vou dar um exemplo, né? Você fala para a pessoa assim: por que você não vai lá se empregar naquele tal lugar? Eu não me acho capaz para ocupar aquele cargo. Ou então a pessoa fala assim: mas aquele cargo é muito pequenininho para mim. A pessoa não tenta, a pessoa fica impotente, a pessoa se olha com o seu olhar da carne. Ela não vê que às vezes é uma oportunidade que Deus está dando, né, para ela crescer. Aí você vai falar assim: mas crescer, eu entendo crescer no sentido que dá um emprego para a pessoa melhorar, mas não um emprego pequeno para a pessoa crescer já sendo qualificado, vamos dizer assim, né? Quando a pessoa já tem uma profissão e às vezes tem que ir para um posto menor do que aquela profissão, né, do que ele tem. E seu caminho?
Às vezes Deus está te mostrando uma oportunidade de você ver novas coisas, de você olhar com outros olhares, né? Então, é o caminho de Deus, é o caminho para a pessoa ficar limpo. Limpo de quê? Limpo, das vezes, dos preconceitos que a gente tem. Limpo para a gente enxergar até outras pessoas, né? Para a gente dar testemunho para outras pessoas. Muita gente fica limitada, fica dentro de casa, trancado, chorando, sendo que nós somos porta-vozes do Senhor. Nós temos que ir para a rua para falar do nome de Jesus, para falar de Jesus para as outras pessoas, né? Mas só que nesse caminho apenas um se deu conta. Eu estou limpo. Ele se olhou e falou assim: eu estou limpo. E voltou glorificando ao Senhor. Olha só, isso no versículo 14 e 15. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Deus faz as coisas para a gente. Deus faz as coisas para a gente. Tem feito muito. O acordar de manhã já é muita coisa. Quando a pessoa acorda de manhã, a pessoa já tem o dia inteiro para ela resolver tudo que ela precisa resolver com o Senhor do seu lado. E as pessoas não glorificam a Deus por isso. Acordei e acabou. Não dá um bom dia ao Senhor, não fala com o Senhor, simplesmente levanta, toma um café, se tiver café, se não tiver vai trabalhar, se não tiver trabalhar também não vai trabalhar, murmura, mas nunca agradece, nunca diz muito obrigado, Senhor, nunca diz muito obrigado, Senhor, pelo caminho, que se você não tem nada para fazer, se por acaso aconteceu alguma coisa que você está travado, você tem que falar a palavra do Senhor. Seja útil no reino do Senhor. Se a gente não tem nada para fazer na vida, a gente tem uma coisa para falar, que o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador. Então a gente é útil, né? Por conta disso. E aquele homem que voltou falando, aquele homem era samaritano. O que é um homem samaritano? É que Samaria, ela adorava não só o Deus de Israel, mas como ela se misturou com outras nações, ela cultuava também outros deuses. Mas aquele homem foi grato. Ele voltou e reconheceu em Jesus, né, tudo aquilo que ele ouviu falar sobre o Messias. Então ele voltou e se prostrou aos pés de Jesus, grato por aquilo que foi feito para ele, mas grato também porque ele estava vendo aquilo que Deus de Israel, né, podia fazer pelos seus, por toda aquela história que tinha passada, né? Então, no versículo 16, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, né? No versículo 17, Jesus pergunta por que apenas um voltou, né? E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? As pessoas acham que Deus não faz mais do que a obrigação dele, entendeu? Paparicar, dar, fazer aquilo que a pessoa está pedindo. Gente, não é assim. Né? Nós temos que dar graças a Deus por Jesus Cristo. A gente tem que dar graças a Deus porque Deus tem sido misericordioso conosco. Deus olha para nós como filhos. E a gente tem que entender isso. As pessoas que têm filhos sabem como é prazeroso quando o filho se volta para a gente com amor, com atenção. É muito bom isso. Agora, nós somos pessoas que nós nos voltamos ao nosso pai com interesse. A gente só vai para pedir. Já pensou um filho que viesse para você só para pedir? Não precisa ser só um filho, não. Qualquer outra pessoa, até um amigo. Aí você vai olhar assim, lá vem ele de novo. Vem só para pedir. E outra, pede, eu dou e não volta nem para agradecer. Não tem relacionamento comigo. A amizade dele, ele só se encosta, só vem se encostando devagarzinho, conversando comigo, só para pedir. E isso, gente, isso magoa o Senhor. O Senhor quer um relacionamento de pai para filho, não de uma pessoa interesseira, né? Então, por isso é que o Senhor fala, onde estão os 9? Os nove não foram gratos. Apenas o samaritano foi grato, né? E
não houve, e no versículo 18 ele diz, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então, esse homem que era estrangeiro, estrangeiro por quê? Porque eles cultuavam tanto um quanto o outro, vários deuses, e o Deus de Israel também, ele identificou o Senhor Jesus, né? Então disse-lhe, né, o Senhor Jesus disse, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em várias outras passagens o Senhor fala isso, quando o Senhor cura a pessoa, ele fala justamente isso, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Ele não fala sobre o milagre, ele não fala assim, ah, que bom, você agora vai poder trabalhar e ter a sua vida. Ele não fala isso. Ele fala que a fé da pessoa salvou a pessoa. Salvou, gente, das trevas. Salvou porque reconheceu o Senhor Jesus ali como Deus na terra, como o Messias. É isso, é essa salvação. É o a gente fazer, a gente receber ou não as coisas que vêm para nós, né? Receber, que eu digo assim, às vezes a gente pede, não é errado pedir ao Senhor. A gente pede aos pais da gente, né? Mas a gente pede porque a gente tem um relacionamento. É isso, aonde eu quero chegar. Um filho chega, olha, mãe, eu estou precisando disso, olha, pai, eu estou precisando daquilo, né? Mas ele tem um relacionamento contigo. Às vezes um amigo vem, você já sabe até a história do seu amigo. Às vezes antes de pedir, você fala assim, poxa, você não está precisando disso, eu vou te ajudar. Não é assim que a gente faz? Mas existe um relacionamento, um relacionamento. Existe uma troca, existe um momento de rir. Às vezes, a quem pode olhar, pensar assim, como ela faz? Eu tenho momentos que eu rio com o Senhor. Tem horas que eu me entristeço, que eu choro com o Senhor. Tem horas que sou fofoqueira, eu falo com o Senhor. Faço fofoca dos outros para o Senhor. Viu bem o que fez? Viu bem? Sabe, o Senhor puxa minha orelha. Diz que não pode fazer isso. Sabe? É um relacionamento. E você vai falar, você fala sozinha? Não, ele me responde. Ele me responde. Sabe? Então, a gente precisa estar mais próximo do Senhor. Ele me responde através da palavra dele, através da Bíblia Sagrada. Sabe? A Bíblia, ela é a nossa, o nosso norteador. E a gente pode conversar e ter resposta através da Bíblia, através da palavra de um pregador, através de uma irmã que venha para nos falar, né? O Senhor nos dá Jesus Cristo. Deus nos dá Jesus Cristo. Isso já é o bastante. Já é o suficiente para a gente agradecer todos os dias. É o nosso maior presente a Jesus. Então, a gente sendo grato por Jesus, como esse homem samaritano fez, né? A gente já sendo grato, por quê? Porque nós já fomos, nós já recebemos o nosso presente. Eu não vou nem falar sobre a lepra, que a lepra antigamente era, muitas vezes é relacionada, a Bíblia com relação a pecado. Não vou falar nada disso porque eu ia aumentar muito o tempo do vídeo. O vídeo tem que ser curtinho. Então, e que não é isso, né? Mas isso fica para outra oportunidade. Então, a gente tem que entender o seguinte: Jesus Cristo é o caminho. Nós temos que estar no caminho, porque Ele nos limpa. Ele nos limpa do pecado. Ele nos mostra o caminho que é o caminho certo. E a gente vai se purificando. Cada vez que está mais em contato com Ele, a gente se purifica mais. Cada vez mais que a gente está nesse caminho. E a gente tem que ser agradecido por Ele. Porque Ele, se Deus não desse nada mais para a gente, apenas Jesus Cristo era o que bastava. E hoje eu acordei grata. Hoje eu acordei grata, grata. Muito, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele nos deu Jesus. E eu sou grata a Ele. Eu sou grata a Ele por eu habitar nesse corpo que eu habito, de eu ter a família que eu tenho, de eu ter o trabalho que eu tenho, de eu ter a casa que eu tenho. Eu digo para você, nenhum desses que eu citei é perfeito, nada é perfeito. Mas é o que o Senhor me deu. E eu sou grata a Ele por isso. Porque eu tenho e tenho com alegria.
E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus e exortando a igreja, pedindo à igreja que olhasse para tudo que você tem e tudo aquilo que você é e seja feliz e grato, porque só Jesus Cristo já nos basta. Seja um samaritano que volte e agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem nos dado. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, amém.